Oi, tudo bom? Meu nome é Roberto e hoje eu tô aqui para comentar um pouco sobre as revoltas populares na República Velha. A República Velha, período da história brasileira mais conhecido pelos historiadores como Primeira República, estendeu-se de 1889 a 1930. Ela foi a primeira fase da República no Brasil. Como tal, foi um período cheio de tensões, seja na economia, seja na política e também na sociedade como um todo. A desigualdade social, os aumentos nos impostos, as necessidades não atendidas, o racismo, o medo, a insatisfação política foi o que ocasionou as revoltas na Primeira República. Ao longo dos mais de 40 anos dessa primeira fase, aconteceram diferentes revoltas no campo, na cidade e até mesmo no meio militar. O intuito do nosso vídeo é listar as principais revoltas que aconteceram durante a Primeira República, trazendo um pequeno resumo a respeito de cada guerra. As revoltas na Primeira República foram motivadas por inúmeros fatores, como desigualdade social e pobreza, violência policial, medo, fanatismo religioso, etc. As quatro principais revoltas do período foram a Revolta de Canudos, do Contestado, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Bem, eu sou o Lucas e... A partir do que o Roberto falou, eu vou falar agora sobre as guerras que aconteceram durante esse período. Guerra dos Canudos. Bem, a Guerra dos Canudos aconteceu no sertão da Bahia entre 1896 e 1897 e colocou o exército brasileiro contra os habitantes de um arraial chamado Belo Monte. O arraial era liderado por Antônio Conselheiro, um beato líder religioso local, que se instalou na região em 1893 após participar de protestos contra o aumento de impostos que tinha acontecido desde a proclamação da República. A liderança religiosa de Antônio Conselheiro apresentava-se como um risco à igreja. Devido à sua grande popularidade e à experiência social e a política com traços de igualitarismo, ambos aspectos representavam uma ameaça às elites econômicas locais, que se baseavam no latifúndio e no domínio dos coronéis. Sendo assim, Canudos era um risco para a elite da Primeira República. Por isso, na ótica dessas elites, precisava ser eliminado. Assim, foram organizadas expedições militares com o objetivo de destruir o arraial. A primeira expedição foi organizada pelo Estado da Bahia e foi derrotada pela resistência formada em Canudos. A segunda e a terceira expedições foram organizadas por tropas do exército e também foram derrotadas, tendo inclusive seu comandante morto em combate. A Guerra do Contestado aconteceu em uma área disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná, entre 1912 e 1916, assim como aconteceu em Canudos, na região do Contestado. Uma série de sertanejos pobres e deslentados encontrou no discurso de um líder religioso chamado José Maria uma alternativa para sua vida, e passou a segui-lo. O contexto em que ocorreu o contestado era tenso. Primeiro, havia a disputa territorial entre Santa Catarina e Paraná. Além disso, parte da região contestada foi entregue para Percival Farquhar, um magnata conhecido por construir a ferrovia Madeira-Marmoré, para que construísse uma ferrovia que ligasse o Rio Grande do Sul a São Paulo. No acordo de cessão de terras, o Farquhar também foram entregues as terras num raio de 15 km da ferrovia, para ele pudesse explorar a madeira disponível na região. Acontece que a região já era habitada por pessoas que viviam de uma agricultura de subsistência e da erva mate. A empresa vinculada a Farquhar, responsável pela exploração da madeira nessas terras, organizou tropas de jagunços para expulsar os habitantes da área. Além disso, milhares de trabalhadores da ferrovia perderam seus empregos, o que reforçou o grupo de pessoas pobres. A guerra em si começou em outubro de 1912, quando um grupo de pessoas lideradas por José Maria instalou-se em Irani. Na região contestada pelos dois estados, o agrupamento de pessoas em Irani foi entendido pelo Paraná como uma invasão coordenada pelos catarinenses. E assim, esse estado atacou os sertanejos nesse ataque. José Maria acabou sendo morto. A Revolta da Vacina aconteceu entre 10 e 16 de novembro de 1904. Na cidade do Rio de Janeiro, a época da capital do Brasil, a Revolta da Vacina foi uma reviravolta popular que aconteceu pela insatisfação da população por conta da violência dos processos de sanitarização da capital. Naquele momento, o Rio de Janeiro passava por uma campanha de vacinação forçada à população contra a varíola. O contexto da revolta da vacina no Rio de Janeiro era conturbado e teve como estopim a campanha de vacinação forçada. O Brasil, na época, era governado por Rodrigues Alves e a capital por ordem presidencial.
passava por um processo de modernização e revitalização. Nesse processo, ordenou-se, por exemplo, o alargamento de uma série de avenidas da cidade. O processo de revitalização, por sua vez, acontecia às custas da desocupação de milhares de pessoas do centro do Rio de Janeiro. Desocupações aconteciam de maneiras violentas e eram realizadas exatamente para dar lugar às obras de modernização e revitalização. Junto disso, foi realizada uma campanha de erradicação de doenças que afetavam intensamente o país naquele período. A campanha de vacinação era liderada pelo sanitarista Oswaldo Cruz. E a forma como ela foi conduzida, aliada à falta de informação, levaram a população a rebelar-se. As vacinações compositórias aconteciam de maneira violenta e, além disso, serviços como a matrícula em escolas passaram a exigir cartão de vacinação. O temor da população à vacinação levou a uma grande revolta nas ruas do Rio de Janeiro durante os dias citados. O resultado da volta, além da destruição material na capital, foi a morte de 30 pessoas e mais centenas de feridos. Olá, meu nome é João Vitor e eu vou terminar de abordar o assunto das guerras. A revolta da Chibata aconteceu em 1910 e teve como estopim a insatisfação dos marinheiros negros contra os castigos físicos que eram sujeitos à corporação. No começo do século XX, a Marinha Brasileira era uma instituição marcada pelo racismo. Uma vez que os cargos mais baixos da corporação eram ocupados por negros e mestiços, os mesmos eram punidos com chibatadas quando algumas regras eram violadas. Em 1910, os marinheiros já haviam manifestado sua insatisfação contra as chibatadas, quando alguém era punido. O estopim para a revolta dos marinheiros aconteceu quando Marcelinho Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas sem ter direito a tratamento médico. Os marinheiros, insatisfeitos com os castigos físicos, racismo e desigualdade social, rebelaram-se. Tomaram o controle de 4 embarcações da marinha, exigindo o fim do castigo físico. O líder dos revoltosos era João Cândido, conhecido também como Almirante Negro. Os membros da revolta redigiram um manifesto ao presidente Hermes de Fonseca e ameaçaram atacar o Rio de Janeiro caso não tivessem suas reivindicações atendidas. A revolta da vacina foi duramente reprimida com milhares de marinheiros sendo dispensados. Outros acabaram sendo presos, torturados e enviados para a Ilha de Cobra, quando outros foram enviados para trabalhar em seringas na Amazônia. Muitos dos que foram enviados para as seringueiras na Amazônia foram fuzilados no trajeto. Outras guerras. Outras importantes guerras que aconteceram nesse período foram Cangaço, Revolta do Juazeiro, Revolta do Forte Copacabana, Revolta Paulista, Coluna Prestes, Revolta da Armada e Revolução Federalista. Cunho Rural Urbano. Tomando parte dos cunhos rurais urbanos, temos que resolver deles que muitos historiadores classificaram a Revolta República Velha ou Primeira República como rurais ou urbanas. No caso das revoltas rurais, o historiador Boris Fausto ainda afirma que eles podem ser classificados de 3 maneiras distintas. As que combinaram conteúdo religioso com carência social, Canudos e Revolta do Juazeiro. As que combinaram conteúdo religioso com reivindicação social, Contestado. E as que expressaram reivindicações sociais sem conteúdo religioso, greves de trabalhadores rurais organizadas na década de 1910. Revolta urbanas, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Revolta 18 do Forte de Copacabana e greve operárias. Revoltas rurais, Canudos, Contestado, Revolta de Juazeiro e Cangaço. As revoltas na Primeira República foram motivadas por inúmeros fatores, como desigualdade social e pobreza, violência policial, medo, fanatismo religioso, etc. A Guerra de Canudos aconteceu entre 1896 até 1897 e foi motivada pela insatisfação das elites baianas com a formação do arraial que possuía um líder religioso desvinculado da igreja e uma experiência social com ares de igualitarismo. A Guerra do Contestado aconteceu em uma região disputada por Paraná e Santa Catarina e envolvia a insatisfação dos sertanejos com a pobreza e o fervor religioso. A Revolta da Vacina foi motivada pela insatisfação da população com a violência no processo de modernização do Rio de Janeiro, aliada ao medo da campanha de vacinação forçada. A Revolta da Chibata teve como estopim a insatisfação dos marinheiros negros e mestiços com os castigos físicos que sofriam na marinha.